nosso primeiro convidado de hoje para ver o que ele acha do andamento do mercado nesta terça-feira, o Renato Algrin. Deixa eu ver se ele está conosco aqui. O Renato Algrin está conosco, sim. Muito boa tarde, Renato. Renato, o que você está achando do mercado nesta terça-feira? Primeiramente, bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco aqui no Closing. E o que você está achando desta terça-feira? Mais um dia de queda para Ibovespa após o pregão negativo de ontem. Muito boa tarde, Renato. Muito boa tarde. Bom, hoje o mercado está um pouco estressado com o impasse ainda das negociações da dívida nos Estados Unidos. Então isso tem feito preço, tanto que o S&P está performando com 1% de queda e acaba respingando aqui no Brasil. Sem dúvida, a Bolsa Brasileira está acompanhando essa recuperação nos mercados internacionais. Mas hoje a gente tem observado aí uma certa tensão ainda entre os democratas e os republicanos para negociar o acordo do teto da dívida americana, e isso tem feito preço no dia de hoje nos mercados, inclusive no Brasil. Agora, Renato, falando também de mercado de dívida brasileira, né, de contas públicas brasileiras, quanto você acha que o arcabouço fiscal, que deveria ser votado nas próximas horas, né, tem gente que fala que já amanhã, tem gente que fala no final da semana, quanto você acha que isso também está afetando as negociações aqui no Brasil? O Bovespa não gostou ou não está gostando da nova regra para as contas públicas? Olha, eu acho que de uma forma geral tem sido aceito de uma forma neutra para positiva no mercado. Isso a gente pode perceber mais na inclinação das curvas de juros. É óbvio que vem os dados de arrefecimento de inflação, mas quando a gente olha para os títulos públicos negociados, a gente vem observando o fechamento da curva, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Então, de uma certa forma, é uma confiança de que o arcabouço ele deve trazer uma organização de despesas do governo, e com isso a credibilidade do investidor volta, e a gente já pode ver com o arrefecimento da curva de juros. De fato, o mercado de equity tem mais uma correlação muito forte com o mercado principal do americano, que é o S&P, e que hoje está bastante refletindo esse impasse do S&P. Uma queda de 1% lá fora é relevante, e a gente consegue observar o reflexo da queda nos Estados Unidos aqui no Brasil. De uma forma geral, o arcabouço, eu acredito que é importante o trâmite ser acelerado, a aprovação ser concluída num espaço de tempo mais rápido, e aí sim os analistas vão começar a fazer suas contas, observar qual é o nível de impacto no endividamento do Brasil, e para poder fazer novos aportes, reingressar capital no Brasil. A gente tem observado que uma possível recessão norte-americana pode estar um pouco descasado com o desenvolvimento da economia brasileira, que pode atrair mais capital estrangeiro no Brasil. Essa é a nossa expectativa. E a aprovação do arcabouço, quanto mais rápido ela acontecer, a gente deve ter novos capítulos aí de cálculo de redução do endividamento PIB, dívida bruta PIB, e para retomar o otimismo no capital de ações, na Bolsa de Valores brasileira. Pois é, Renato, agora, vocês lá no BBI, né, o que vocês estão vendo para a Bolsa? Porque hoje, por exemplo, temos Petrobras, que está em forte alta, né? Mesmo se o petróleo nos últimos dias deu uma queda, hoje está em alta, né? Então a Petrobras está acompanhando quase pedissequamente, né? Quase de forma simbiótica o andamento do petróleo, e temos uma queda importante de ações de outra commodity que o Brasil exporta de maneira intensa, que é a carne, né? Temos uma queda importante da BRF, da Marfrig. O que vocês estão achando? De fato, teremos uma redução da exportação de carne ou a redução do valor, especialmente para o mercado chinês, né, que é um dos maiores compradores, ou hoje é apenas um dia de realização do mercado e não temos grandes nuvens à vista para esse mercado?
Não, sem dúvida você tocou um ponto importante, que são as transações comerciais de commodities, que a gente vem observando algumas empresas que têm a correlação muito forte, são exportadores, que os preços vêm sofrendo em relação a esse arrefecimento das negociações. Mas a gente acredita que é momentâneo. A tendência é que as transações comerciais do Brasil com o resto do mundo, elas ganhem tração a partir de novos acordos sendo negociados no nível do Estado brasileiro com outras nações, acordos bilaterais, acordos multilaterais devem ser estabelecidos nos próximos meses, e com isso a gente observa uma tendência, quando você olha para um prazo mais estendido, é que essas exportações elas voltem a se recuperar, e com um reflexo no preço das ações. Mas de fato, no momento de hoje, a gente vê as exportadoras de commodities e proteínas sendo penalizadas. Mas para nós é um dia comum, é um cenário que essa precificação ela tem respaldo pelas negociações, pelo arrefecimento, baixa de preço de algumas commodities, mas é normal. A gente acredita que novas negociações possam retomar o volume de exportação e o mercado precificando a valorização das empresas que faturam com a exportação dessas commodities. Ou seja, só para eu completar esse ponto que você falou, vocês não estão esperando aí a previsão, a expectativa para vocês no BBBI é que haja de fato uma negociação e assinatura de um acordo de livre comércio, que o único que o Brasil está negociando nesse momento é com a União Europeia, né, junto a outros parceiros do Mercosul. Então vocês estão esperando que isso possa dar um novo impulso para a venda de commodities brasileiras no exterior, certo? Sim, a gente observa um esforço do governo em estabelecer novos acordos comerciais, e a gente acredita que esses acordos eles possam vir a favorecer as empresas que fazem exportação de commodities. Sim, esse é nosso ponto de vista. E vocês estão esperando isso até o final do ano ou a previsão é um pouco mais longa? Porque são acordos que, por exemplo, esse com o Mercosul e a União Europeia estão sendo negociados há 20 anos, né? Não, sem dúvida, esse prazo é muito difícil. A gente hoje está muito mais focado na aprovação do arcabouço fiscal do que provavelmente de acordos multilaterais entre o Brasil e demais países. Mas o fato das nações estarem conversando, isso projeta um cenário prospectivo para as exportadoras de commodities no Brasil, sem dúvida. O agronegócio continua aquecido e a demanda por alimentos, a gente sabe que é global e é importante, e o Brasil é o grande fornecedor de alimentos, seja proteínas, seja commodities agrícolas. O Brasil está sempre na fronteira, no protagonismo desse mercado, e que isso favorece as empresas exportadoras. Então, adivinhar quando vai ser o acordo, quando vai ser fechado esse acordo, a gente não tem essa capacidade, claro, mas claro. Sim, a gente observa a conversa dos países sendo avançado, e isso é um ponto positivo. Claro. Agora, só um último ponto, Renato. A gente estava comentando agora que o preço do minério de ferro lá em Dalian, em Singapura, está caindo desde o máximo de 130, que foi agora em março. Estamos a menos de $100 por tonelada. Muita gente está desapontada por causa desta retomada que não houve, né, da economia chinesa, esses estímulos fiscais que o governo chinês prometeu depois da reabertura, que não foram realizados, não tiveram efeito, né, não surgiram efeitos. Esses estímulos fiscais, e isso acabou afetando também o setor de construção civil, que é um dos motores da economia chinesa. Qual que é a visão de vocês aí no BBBI sobre o futuro próximo da maior economia do mundo hoje, né, que é a China, e também quais efeitos isso acarreta também para a economia brasileira, que é muito dependente da economia chinesa? Bem, sem dúvida, o evento do Covid atrapalhou bastante as previsões de crescimento, os planejamentos das ações. O que a gente tem hoje é uma previsão, uma probabilidade da economia americana entrar em recessão. Isso arrefece todo o nível de demanda também, de infraestrutura, de materiais, de commodities. E a China, como você mencionou, ela também, não digo que decepcionou, mas existe um programa de restabelecer o crescimento da economia. É óbvio que hoje, quando a gente olha
olhar para a China, a gente já está olhando uma economia, a segunda maior economia do mundo, ela não tem mais a capacidade de crescer 2 dígitos como ela cresceu por décadas. Então, quando a gente olha uma segunda economia crescendo 5%, 6%, a gente já considera que a base do PIB é muito maior. E isso vai trazer demanda por commodities metálicas, vai trazer demanda por commodities agrícolas e o Brasil vai se beneficiar. É óbvio que a gente não vai mais ver China crescendo a 2 dígitos, mas, ao mesmo tempo, é uma economia hoje muito mais urbanizada e existe ainda um processo de migração da população do campo para cidades, existe espaço para crescer a indústria da construção civil, mas a gente sabe que a construção civil, o setor de construção civil na China passou por um processo de default. Muitas empresas não conseguindo pagar suas obrigações, seus bondes e entrando em situações de recuperação judicial, com o governo, com o Estado chinês ajudando. É óbvio que isso é cíclico, deve restabelecer um novo movimento de crescimento urbano na China e com isso o setor imobiliário deve retomar, demandando cada vez mais commodities do mundo, né? E o Brasil aí entra também como um grande exportador de minério de ferro, no caso, e que a gente vai poder ver na recuperação do preço das ações da Vale, que atualmente estão sendo negociadas aí próximo de R$66, um nível bastante baixo, quando a gente olha para o histórico recente da Vale. Você, Renato, um é ligado a companhias aéreas, também queria falar contigo, porque ontem a Azul teve uma forte alta, hoje está caindo violentamente, 2,60%, né? A Gol também cai forte, 2,85%, CVC, gigante do turismo, também é a segunda pior do dia, menos 3,75%. Qual que é a sua visão sobre esse setor de companhias aéreas, de turismo como um todo? Todo mundo esperava a abertura da Covid, primeiro ano, 100% normalizado, tivesse uma alta expressiva, de fato os voos estão cheios, mas as ações dessas empresas estão sofrendo bastante no último período. Qual é a sua expectativa aí do BBBI sobre turismo e setor aéreo? O setor aéreo é o setor que eu cubro aqui no banco, eu acompanho muito de perto e então eu tenho bastante familiaridade para poder comentar. O que a gente observa é que as companhias aéreas, elas passaram por o pior momento da história delas, que foi o Covid, onde os aviões ficaram no chão. Então, os custos que incorreram de leasing foram praticamente impagáveis. Então, o que aconteceu foram que as companhias aéreas negociaram a prorrogação desses vencimentos. E esses vencimentos chegaram agora, em 2023, e que elas não estavam com caixa preparado para pagar esses leasings. E o que houve recentemente foi uma renegociação. As companhias aéreas, elas renegociaram com os lessores, que são os proprietários das aeronaves, e prorrogaram o vencimento desses leasings para 2026, 2025, 2028, dando um fôlego para as companhias aéreas. E agora o que a gente observa é um nível de custo de petróleo abaixo de 2022 e um dólar abaixo de R$5. Essas duas variáveis, custo do combustível de aviação atrelado ao petróleo e a taxa do dólar abaixo de 5, a gente consegue observar que a margem operacional das companhias aéreas no segundo semestre devem se apresentar bastante elevadas. Então, a gente acredita, sim, que as companhias aéreas serão beneficiadas nesse nível de custo de combustível e nível de dólar. E aí, perguntando do setor de turismo, a gente observa, sim, que o segmento de voos domésticos de turismo das companhias, tanto da Gol quanto do Azul, já estão ultrapassando os níveis pré-Covid, as tarifas estão bastante elevadas e aí existe uma demanda reprimida por voos que estão sendo atendidas hoje pelas companhias aéreas. Então, as companhias aéreas, elas estão num bom momento de recuperação. Elas passaram por o pior momento da história delas e hoje a gente consegue enxergar uma estrutura de custos mais adequada, que elas vão conseguir recuperar o grande estrago que foi a pandemia. Então a gente deve aí acompanhar. Sim, sim. E agora você mencionou a volatilidade, são ações que apresentam uma volatilidade muito alta. O investidor tem já a familiaridade de navegar com essa volatilidade, mas o que a gente pode observar do cenário prospectivo é que elas devem recuperar bastante suas margens operacionais e apresentar, e as ações podem apresentar uma valorização relevante aí nos próximos trimestres.
Perfeito. E a CVC, a questão do turismo, o que você acha da empresa que, mesmo com essa reabertura, continua amargando prejuízos importantes, né? Parece que esse inferno astral da CVC, que por sinal começou antes, né, da pandemia, com aquela fraude contábil que foi descoberta, a mudança na diretoria, esse inferno astral ainda não acabou. Qual que é a sua visão? Ela passou por uma reestruturação organizacional, a governança corporativa teve que ser restabelecida e agora tem que dar tempo ao tempo. Ela é uma empresa que vive muito da sazonalidade no Brasil, são períodos de férias, final de ano, no meio de ano, são períodos que ela consegue recuperar, tem maior sazonalidade no seu faturamento. Mas ela tá ajustando a sua operação, está adequando a sua operação para recuperar as perdas que vieram, como você mencionou, antes da Covid, né? Agora é ter que acompanhar essa recuperação da economia doméstica. A gente viu as elevações de projeções de PIB, o PIB brasileiro ele pode vir de performar acima do que os mercados estavam estimando anteriormente, com isso atraindo assim, maior demanda por gastos de turismo, e aí sim a CVC pode vir capturar uma recuperação desde que a economia brasileira responda positivamente, que o nível de salário, emprego seja mantido e elevado, aí sim a gente pode observar aí uma recuperação mais para o final do ano, no início do ano que vem a gente pode ver os balanços melhores da CVC, mas a gente precisa aguardar o restabelecimento e o fortalecimento da economia brasileira. Perfeito. Agora, outro ponto também que eu ia te perguntar, sempre voltando um pouco a falar de commodities, depois eu vou pegar algumas perguntas aqui do nosso público. Hoje a Suzano anunciou um aumento de preço, né, da celulose, $30 por tonelada de fibra curta, né? Não é a primeira vez que isso acontece. No final do ano passado também a Suzano já havia anunciado um aumento de preço, então temos uma alta progressiva dos preços dessa commodity ao longo dos últimos meses. O que isso impacta, quanto que isso impacta, segundo vocês, aí do BBI, sobre o balanço da Suzano em termos de faturamento, mas também em termos de market share, né, de cota de participação do mercado? Porque sabemos que há outros grandes players, né, outros grandes concorrentes, a Klabin de um lado, mas também concorrentes de outros países. Quanto isso impacta nesse aumento de preço da Suzano no futuro da empresa e nos resultados que ela pode apresentar nos próximos trimestres? Não, esses dados eu vou ficar devendo para você. Aqui nós temos 2 analistas do setor de celulose e eles têm o valuation deles na ponta do lápis aí, que é a Mary e a Melina. Eles têm os relatórios também que vão poder compartilhar com vocês, mas eu vou ficar devendo, que é um setor específico muito importante, mas eu não tenho esses números. Não tem problema, então vamos ficar devendo com elas. Então, deixa eu ver aqui, tem gente perguntando, deixa eu ver umas perguntas aqui do nosso público, né? A turma aqui está querendo saber sobre locadoras, né? O que você acha? Dá para falar, deixa eu dar uma olhada aqui, tem muita gente perguntando sobre China também. O que você acha? Como é que está a situação das locadoras nesse momento? Deixa eu dar uma olhada aqui na Localiza no dia de hoje, né? A gente nunca fala dela também. Localiza, Unidas no caso, né? Localiza hoje está caindo 0,5% e na semana sobe 6%. Localiza é um papel que eu acompanho de perto aqui. Ela fez uma fusão com a Unidas, ela é a maior empresa de locação da América Latina. Ela está com um trabalho muito bom, ganhando sinergia dessa fusão. A maior frota, ela tem uma frota com mais de 400 mil veículos e cresce muito no segmento corporativo. Aqui no Brasil ainda é muito incipiente, as empresas não têm o hábito de terceirizar a frota de veículos e a Localiza ela vem ganhando espaço muito grande na alocação de frotas corporativas. E quando a gente olha as montadoras, o principal cliente de uma montadora são as locadoras. E hoje, basicamente, com grande relevância e escala, a gente tem 2 empresas só, que é a Localiza e a Movida. São 2 empresas que compram, as 2 juntas compram quase 25% da produção das montadoras, então elas conseguem comprar o veículo com um desconto muito relevante e elas sabem fazer a alocação desse veículo distribuído em todos os estados brasileiros e depois eles conseguem vender o veículo muito bem. Então hoje, quando a gente olha a margem EBITDA de venda deles, eles estão com margens superiores a 15%, ou seja, eles
compram um carro a 100 e conseguem vender esse mesmo carro a 110, tendo rentabilizado aí durante 2 anos o veículo no aluguel. Então eles conseguem um retorno sobre investimento muito grande, são empresas muito bem administradas e que operam num segmento que é ainda muito incipiente. O brasileiro ainda não tem o hábito de alugar carro quando a gente compara com economias desenvolvidas, Estados Unidos e Europa, ou seja, tem muito espaço para crescer, seja na locação individual, seja na locação corporativa. Então essas empresas hoje, a Localiza tem 50 anos já, ela sabe fazer muito bem esse negócio de comprar o veículo com desconto alto e ela sabe locar muito bem e depois vender o veículo, então trazendo retorno para os investidores. Então a gente acredita muito que essas duas empresas têm espaço para crescer e trazer muita rentabilidade para o acionista. Reflexos são que as ações estão performando muito bem nesse ano, em que a Bovespa está sofrendo aí para ficar positiva no ano, está 0-0 praticamente. Pois é, só para terminar esse ponto, a Movida, por sua vez, né, nesse ano está ganhando 56,13%, né, desde o começo do ano. A Movida Localiza, juntas, quanto que elas têm de market share? Quanto que elas são basicamente um duopólio, né, no mercado de locação brasileiro? Tem a Hertz, tem outras, mas de fato é um duopólio, né? Quanto que elas representam no market share e existe o risco de entrada de um novo player nesse mercado? Olha, sempre o estrangeiro sempre está de olho. O estrangeiro ele tenta entrar ou fazendo alguma associação com a Localiza, ou tenta fazer uma operação própria. Então a gente, nesse processo de fusão da Unidas com a Localiza, uma parte da operação de locação de veículos foi para um terceiro player, que é a Brookfield, que é um fundo canadense, que é acionista de uma locadora no Paraná, que é a Ouro Verde. Então tem um terceiro player operando no sul do país com a marca Unidas. Então, de fato, existe um risco de dominar o mercado, né? Mas a gente vê muitas pequenas outras locadoras operando também em nichos específicos. Então essas duas elas não devem ter mais do que 40% do mercado. A gente vê muitas outras pequenas fazendo locações menos expressivas, com menos escala. Então, quando a gente pensa em escala, que é a capacidade de uma empresa vir a mercado, tomar uma debenture de R$1 bilhão para poder chegar numa locadora e fazer uma compra muito grande de veículos, com desconto acima de 25%, para poder locar bem esse veículo e trazer rentabilidade para o acionista, aí sim a gente só vê essas duas empresas bem posicionadas. Mas quando a gente olha o segmento como um todo, existe uma diversificação em empresas menores de locação, que traz um pouco a regulamentação do mercado, que traz uma comparabilidade de preços de tarifas. Apesar que quando a gente olha para as tarifas não só de avião, como eu mencionei agora, mas como de locadoras de veículos, as tarifas estão nas máximas históricas e ainda existe uma demanda aquecida que faz a locação. Mais de 80% dos veículos dentro das locadoras estão sendo alugados. Então a gente vê demanda aquecida, preços de locação em máxima histórica, resultando em retornos bastante interessantes para os acionistas dessas companhias. Perfeito. Altas. E vamos então agradecer o nosso convidado de hoje, o Renato Hallinger, da BBBI, analista da BBBI, por sua participação no closing desta terça-feira. Muito obrigado, Renato, foi um prazer tê-lo conosco.